E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo e nós vamos estudar os crimes contra a família, tá? Então, desses crimes contra a família, eu selecionei 4 para estudar com vocês. E dentro dos crimes contra a família, que é o título 7º do Código Penal, nós temos o capítulo 1º, que é os crimes contra o casamento, tá? É uma coisa muito em desuso, mas em algumas provas cai, então eu resolvi estudar pelo menos 4 artigos com vocês. Então vamos lá. O primeiro crime é o artigo 235, que é o crime de bigamia. E ele diz assim: contrair alguém sendo casado, novo casamento. É uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Aí o parágrafo 1º fala: aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Então, olha só, o caput, ele prevê o crime do casado que casa de novo. E o parágrafo 1º prevê o crime da pessoa que é solteira e que casa com alguém que é casado, conhecendo essa circunstância. Então, a diferença é essa: no caput é o casado e no parágrafo 1º é o solteiro. Inclusive, aí existe uma exceção à teoria monista, onde se eu casada caso com uma pessoa que é solteira e aquela pessoa conhece essa circunstância, eu vou responder pelo caput e a outra pessoa vai responder pelo parágrafo 1º. E o parágrafo 2º fala: anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou por outro motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então vamos lá, vamos estudar objetividade jurídica, sujeitos, etc. desse crime. Então, o que se tutela aqui é o casamento monogâmico, ou seja, a ordem jurídica matrimonial e a organização da família. Obviamente, a pessoa ela pode ter mais de uma união estável, mas casamento não. Então, o casamento é restrito, só pode ser um. Se a pessoa casar mais de uma vez, já sendo casada, ou casar com alguém que é casado, ela responde por crime de bigamia. Tá? Nunca vi esse crime na prática. A pena combinada no caput, que é de 2 a 6 anos, não permite qualquer benefício da Lei 9.099, porque o mínimo é 2 anos. Agora, a do caput já permite, que a do caput é no mínimo 1 ano, então permite a suspensão condicional do processo. Aqui. Então, no caso do parágrafo 1º, admite a suspensão condicional do processo. Em qualquer caso, permite-se o acordo de não persecução penal aqui nesse tipo penal. Sujeitos do crime. Quem é o sujeito ativo? De acordo com o caput, o sujeito ativo ele só pode ser pessoa casada. Então, o caput é um crime próprio, que só pode ser praticado por pessoa casada. É um crime próprio e de concurso necessário. O que quer dizer um crime de concurso necessário? Que é aquele que só pode ser praticado por no mínimo 2 pessoas. Então, 2 pessoas no mínimo têm que concorrer para a execução. Já no parágrafo 1º, o sujeito ativo será qualquer pessoa, tá? No parágrafo 1º será qualquer pessoa o sujeito ativo e qualquer pessoa não casada. Pode ser o solteiro, pode ser o viúvo, pode ser o divorciado. Então, o parágrafo 1º é um crime comum e o caput é um crime próprio. O crime admite participação, tanto no caput quanto no parágrafo 1º, porque nada impede que alguém induza, instiga ou auxilie a prática do crime. A conduta do crime é contrair, ou seja, assumir alguém sendo casado novo casamento. Então, quando a pessoa contrai novo casamento já sendo casado, ela pratica a bigamia. A lei não exige que o casamento anterior, gente, seja válido, desde que ele seja vigente. Então, ele só precisa ser vigente, ele não precisa ser válido. Então, se nulo ou se anulável, até que se declare a nulidade ou que ele seja anulado, produzirá efeitos e servirá para que o agente responda por crime de bigamia, tá? Contrair novo casamento quando separado judicialmente no primeiro não exclui o crime, uma vez que até a decretação do divórcio o vínculo patrimonial permanece, tá? Então, mesmo que haja separação judicial, está mantido o crime de bigamia do artigo 235 do Código Penal. Caracteriza-se ainda a bigamia se o agente casado com alguém do sexo oposto contrai união com pessoa do mesmo sexo, tá?
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277, conferiu interpretação conforme ao artigo 1723 do Código Civil para excluir, diz o Supremo Tribunal Federal, excluir do dispositivo do artigo 235 qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Então, se são família e a pessoa é casada com pessoas de sexo oposto e ela contrai casamento com pessoa do mesmo sexo, estará caracterizado o crime. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras, diz o Supremo, e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Então, se as pessoas forem do mesmo sexo, não tem problema nenhum, está caracterizado o crime de bigamia, tá? Continuando aqui, também ocorre o crime de bigamia se o casamento anterior for realizado no exterior. Então, não elide o crime de bigamia. Se o agente casado no exterior casa-se novamente no Brasil, terá cometido também o crime de bigamia. Ok. Falado isso, vamos ao parágrafo 1º, que diz que é também punido aquele que, não sendo casado e conhecendo, ou seja, sabendo que a outra pessoa é casada, ele casa com essa pessoa. Então, como eu disse para vocês, no caput é um crime próprio e no parágrafo 1º é um crime comum. Já no parágrafo 2º, ele fala duas hipóteses em que o artigo, em que o tipo penal ele deixa de existir, o artigo deixa de considerar a conduta como criminosa. Ele fala assim: se anulado por qualquer motivo o primeiro casamento. Então, a exposição de motivos, o item 76 do Código Penal, diz que, conforme expressamente dispõe o projeto, o crime de bigamia existe desde que ao tempo do segundo casamento estava vigente o primeiro. Mas, se este, a seguir, é judicialmente declarado nulo, isso está na exposição de motivos, o crime se extingue, pois a declaração de nulidade retroage ex tunc. E uma outra hipótese prevista no parágrafo 2º é: se anulado o segundo casamento por motivo que não seja bigamia, também se considera inexistente o crime de bigamia, e o segundo casamento é anulado por outro motivo que não a própria bigamia. A bigamia não pode excluir-se a si mesma, tá? Pergunta para vocês. Sabendo que o crime de bigamia é antecedido de uma declaração falsa do agente a respeito do seu estado civil, porque o agente declara, obviamente em cartório, que ele é solteiro, mas na verdade ele é casado. Então ele está fazendo uma declaração falsa. Então, sabendo que o crime de bigamia é antecedido de declaração falsa do agente a respeito do seu casamento, do seu estado civil no processo de habilitação, fica a pergunta: o crime de falsidade fica absorvido pelo crime de bigamia? O professor Luiz Regis Prado, ele diz que a prática do delito do artigo 235, que é o crime de bigamia, supõe que o agente declare em documento público ser solteiro, viúvo, divorciado, incorrendo, portanto, no crime que a gente vai estudar, que é o 299, que é a falsidade ideológica. Haveria, portanto, diz o professor Luiz Regis Prado, concurso material de delitos, ele pergunta, né? Embora parte da doutrina se manifeste no sentido de que sim, ele diz que reconhece que o delito de bigamia exige a precedente falsidade, isto é, o processo de habilitação para o segundo casamento, importa necessariamente uma declaração falsa por parte do agente. Então, o agente realmente ele tem que declarar que ele é solteiro. Isso é uma falsidade ideológica. Então, em se admitindo o concurso de crimes, o sujeito ativo responderia sempre pelo delito de falsidade. Nesse contexto, é indicada a solução do conflito pelo critério da consunção. Então, ele entende que o artigo 299, que é a falsidade ideológica, ela é absorvida pelo crime de bigamia, por ser o crime de bigamia um crime mais grave. Então, ele fala em princípio da consunção. Com relação a esse tema, o STJ decidiu o seguinte: o delito de bigamia exige, para se consumar, a precedente falsidade, ou seja, uma declaração falsa no processo preliminar de habilitação do segundo casamento, de que inexiste impedimento legal. Constitui-se a falsidade ideológica um crime meio, etapa para a realização da prática da bigamia, que é um crime fim.
não havendo concurso entre os delitos. Então, para o STJ, o posicionamento é de que o crime de falsidade é um crime meio para atingir o crime fim. Não tem como você praticar a bigamia sem que antes você pratique o crime de falsificação. Então, a falsidade do artigo 299, que nós vamos chegar a estudar ainda, ela é absorvida pelo artigo 235 por ser um delito mais grave, princípio da consunção no conflito aparente de normas. Elemento subjetivo é o dolo, seja um dolo direto, seja um dolo eventual, é a vontade consciente de contrair novo casamento, já sendo casado. E no parágrafo 1º, aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa que o seja, deve conhecer essa circunstância. O deve conhecer é dolo direto e não dolo eventual. Consumação. A bigamia consuma-se no momento em que é declarado perfeito segundo o casamento, isto é, quando é manifestada a vontade de ambos os nubentes, dispensada a lavratura do termo. Então, quando as pessoas no casamento dizem sim, está caracterizado o crime de bigamia. No que se refere à tentativa, a doutrina diverge, tá? O professor Heleno Cláudio Fragoso e o professor Mirabete entendem que a tentativa é possível quando iniciados os atos de celebração do casamento, o agente não se manifesta favorável por circunstâncias alheias à sua vontade. Já o professor Romão Cortes Lacerda, acompanhado pelo professor Fernando Capês, sustenta que os atos praticados para o advento da ocasião dessa declaração de vontade são preparatórios e não podem ser tomados como atos de execução. Então, eu inicio a punição quando eu inicio os atos de execução. Se ele entende que isso são atos preparatórios, então os atos preparatórios, em regra, não são puníveis. Então, essa começa e acaba com a declaração de vontade e não começa sem a declaração, o crime de bigamia. Se no momento, diz o professor Capês, em que o agente vai responder sim ou não à pergunta do celebrante, surge alguém e o denuncia, não se pode dizer que a execução tenha se interrompido. Então, para ele, isso caracterizaria como atos preparatórios, tá? A ação penal desse crime, como não tem nada disposto em contrário, a ação penal ela é pública e incondicionada. Fechou, artigo 235. Vamos agora para outro artigo que eu acho que é interessante vocês estudarem, que é o artigo 236. O artigo 236 ele tem uma peculiaridade que é só dele e que não existe em nenhum outro artigo do Código Penal. Quando a gente fala de ação penal, a gente fala de ação penal pública e de ação penal privada. E dentro da ação penal privada, nós temos a ação penal privada exclusivamente privada, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública e a personalíssima, que vocês vão estudar depois, né? Se vocês ainda não estudaram. O que acontece? A ação penal privada, exclusivamente privada, é aquele onde o Código Penal vem e fala assim, somente se procede mediante queixa. Quando eu falo de... Então, aí o ofendido, ele tem que procurar um advogado, e esse advogado, ele promove a ação penal através de queixa-crime. Quando a ação penal ela é pública, quem promove é o Ministério Público. Quando a ação penal é privada, quem promove é o ofendido através de advogado. Se ele for advogado já, ele pode advogar em causa própria. Quando eu falo de ação penal privada subsidiária da pública, quer dizer que o Ministério Público ele tem um prazo para intentar a ação penal, ou seja, para oferecer a denúncia. Se ele não fizer isso nesse prazo, ou seja, se ele não oferecer a denúncia e nem requerer diligências e nem promover o arquivamento do inquérito policial, ele torna-se para o direito inerte. Esta inércia do Ministério Público pode levar o ofendido a intentar a ação penal no lugar do Ministério Público. Quando ele intenta essa ação penal no lugar do Ministério Público, ele age em substituição ao Ministério Público. Esta ação penal chama-se ação penal privada subsidiária da pública. E tem uma terceira espécie de ação penal privada, que é essa do artigo 236, que nós vamos estudar agora, que ela chama-se ação penal privada personalíssima. Por que ela é personalíssima e qual a diferença entre a exclusivamente privada, professora? É que a exclusivamente privada, se o ofendido não intentar ou se a ação estiver em andamento e ele morrer ou desaparecer, quem pode continuar nessa ação penal nos termos do artigo 31 do CPP é o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão.
Existem ações penais que, apesar de poderem ser iniciadas pelo ofendido, se o ofendido morrer ou for declarado ausente, ninguém pode intentar a ação penal privada ou ninguém pode continuar nela. Pois bem, essa espécie de crime onde só o ofendido pode promover a ação penal, e se ele morrer ou for declarado ausente, ninguém pode iniciar ou dar andamento a essa ação penal, chama-se ação penal privada personalíssima. Nós tínhamos 2 artigos no Código Penal que previam a ação penal privada personalíssima, que era o artigo 236 e o artigo 240, que era o adultério. Hoje o adultério foi revogado e não é mais previsto como crime. Então eu só tenho esse aqui, 236. Daí a importância do estudo do artigo 236, que fala induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Esse é o tipo penal do artigo 236. Aí o artigo 236 fala assim: contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Porque não pode ser casamento anterior, porque se for casamento anterior, o crime não é esse, o crime é de bigamia. Só que esse tipo penal é um tipo penal que prevê uma pena muito pequena, 6 meses a 2 anos. Se ele prevê uma pena de 6 meses a 2 anos, lembram que até 2 anos é competência do juizado especial e até 2 anos cabe transação penal. Então, quando a pena máxima é até 2 anos, cabe transação penal, o que exclui o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28, inciso 1, parágrafo 2º, inciso 1 do Código de Processo Penal. E o parágrafo único é que fala exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Ele fala assim: a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Olha só. Então vamos lá. Vamos devagar aí e vamos estudar o artigo 236 do Código Penal. Então, como eu falei para vocês, ele é um crime cuja pena máxima é até 2 anos. Se a pena máxima é até 2 anos, cabe transação penal, mas não cabe acordo de não persecução penal. O que é a transação penal? Ela está prevista no artigo 76 da Lei 9.099 e prevê que o Ministério Público pode fazer um acordo com o réu de ele cumprir uma pena restritiva de direitos, como, por exemplo, doação de cesta básica ou uma prestação de serviços à comunidade. Nesse caso, ele faz um acordo, o réu aceitando. No caso do réu aceitar, o réu não vai ter uma ação penal, ou seja, não existe denúncia ainda. Se o réu aceita a transação penal, não tem denúncia, não tem queixa-crime e ele está isento do processo. Essa é a transação penal. Como nós vimos, na bigamia, no caput, não cabe transação, a pena mínima que é 2 anos, lá no caput do 235. Não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, mas em contrapartida vai caber o acordo de não persecução penal. Isso no artigo 235 caput. No artigo 235, parágrafo 1º, já vai caber, além do acordo de não persecução penal, se este não for aceito ou não for cumprido, caberá a suspensão condicional do processo. Esse crime do artigo 236, ele é mais brando do que a bigamia, porque a pena máxima aqui é 2 anos. Então, se ele é mais brando, vai caber um benefício melhor para o réu, que é um acordo feito com o Ministério Público, mesmo sem a denúncia, que se chama transação penal. Pois bem, vamos lá. O que se tutela? Qual é a objetividade jurídica tutelada aqui? É a instituição do casamento e a organização, a regular formação da família. É a objetividade jurídica do artigo 236. Sujeitos. Sujeito ativo, sujeito passivo, não se exige nenhuma qualidade. Então, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa. Aqui, no caso do sujeito passivo, será o contraente enganado e também o Estado, né? O Estado é atingido pela organização da família e também o contraente enganado.
Então, o sujeito ativo não há nenhuma qualidade especial. É possível, inclusive, que os dois contraentes pratiquem o crime do artigo 236 simultaneamente, um enganando o outro. Então, nesse caso, um será sujeito ativo e coloca o outro como sujeito passivo, e o outro será sujeito ativo e coloca o outro como sujeito passivo. Tá? É possível essa situação. Lembre-se que no direito penal, a pessoa não pode ser ao mesmo tempo sujeito ativo e passivo da sua conduta. Isso é a autolesão. Mas é possível que ele seja sujeito ativo e coloque outro como sujeito passivo e que o outro também pratique o crime em relação a ele. E o outro seja também sujeito ativo e ele passivo. Então, duas pessoas que se enganam simultaneamente para casar, elas vão praticar simultaneamente o crime do artigo 236 do Código Penal. Qual é a conduta que se pune aqui no artigo 236? Pune-se o ato de contrair casamento, induzindo a erro essencial o outro contraente, ou ocultando do outro contraente impedimento, que não seja o casamento anterior. Porque se ele oculta o impedimento que seja o casamento anterior, esse crime será, na verdade, crime de bigamia, tá? Então, a primeira hipótese é a induzir outrem a erro essencial. O que é esse erro essencial? O erro essencial, gente, está no artigo 1557. 1557 do Código Civil. E diz assim, considera-se, olha só, induzir alguém a erro essencial. Então, o erro essencial está no artigo 1557 do Código Civil. Vamos ler lá o que é o 1557. Ele fala, considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama. Sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torna insuportável a vida com o cônjuge enganado. Número 2. A ignorância de crime anterior ao casamento que sua natureza torna insuportável a vida conjugal. 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave transmissível pelo contágio ou herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge e sua descendência. Eu caso com uma pessoa que já foi condenada por tráfico. Eu caso com uma pessoa que tem impotência. Eu caso com uma pessoa que tem HIV. Então, esse caso, eu estou induzindo o outro a erro essencial. Eu não conto para ele que eu tenho esses problemas, esses erros que estão no artigo 1557. Nesse caso, é possível a anulação do casamento e existe crime. Porque fala contrair casamento induzindo a erro essencial. O erro essencial, gente, é o que está no artigo 1557 do Código Civil. Com relação ao impedimento, fala assim, a segunda hipótese fala ocultar impedimento que não seja casamento anterior. Porque se for casamento anterior, o crime será de bigamia. Onde estão esses impedimentos? Também no Código Civil. Gente, o artigo 236 é uma norma penal em branco. É uma norma penal em branco heterogênea, porque eu busco o complemento dela não dentro do próprio Código Penal, mas dentro do Código Civil. Quando a gente fala em erro, a gente busca o artigo 1557. Quando a gente fala em impedimento, 1521 do Código Civil. Quais são os impedimentos para casar? Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. 2. Os afins em linha reta. Já pensou que lindo casar com o sogro ou com a sogra? Que beleza. 3. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante. 4. Os irmãos, sejam unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais até o 3º grau, inclusive, não podem casar. 4. O adotado com o filho do adotante. 5. Esse é 5. 4 é os irmãos unilaterais, está o 4. O adotado com o filho do adotante. 6. As pessoas casadas. Nesse caso de duas pessoas casadas casarem, não será esse tipo do artigo 236, mas será bigamia. E 7. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, esses são os impedimentos que, se forem ocultados e um cônjuge casar com o outro, ele pratica o crime do artigo 236 do Código Penal. Então,
Erro essencial, 1557. Impedimento, 1521. Assim, se nos termos do artigo 236, alguém contrair casamento, induzindo a erro essencial o outro contraente ou ocultando qualquer desses impedimentos, ele responde pelo artigo 236. Então, o primeiro artigo do Código Civil, que trata do erro essencial, 1557 do Código Civil. De outro lado, o impedimento, 1521 do Código Civil. Então, se eu, nos termos do artigo 236, contrair casamento induzindo a erro o outro contraente, o que é induzir a erro? Eu não dizendo para o outro contraente, por exemplo, o erro quanto à minha identidade. Uma honra e boa fama, por exemplo, eu sou uma antiga prostituta, sei lá. Aí, nesse caso, e a pessoa desconhece isso, porque fala assim, não basta eu ser, entendeu? O problema não é esse. Fala assim, o que diz respeito à sua identidade, o artigo 1557, quando fala de impedimento, inciso 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, eu ocultei o impedimento, ocultei o erro. Quando eu casei, isso tornou insuportável. Eu já fui condenada por um crime anterior, não contei nada e casei. Quando eu casei, ele descobriu. Aí, nesse caso, tornou insuportável a vida em comum. Então, nesse sentido, se eu induzir a erro essencial, os erros estão no artigo 1557, ou se eu ocultar o impedimento, qual é o impedimento? 1521, tudo do Código Civil. Lembra, artigo 236, ele é uma norma penal em branco, ele é complementado pelo Código Civil. Nesse caso, induzindo a erro essencial, ocultando impedimento, que não seja o casamento anterior, porque senão vai virar bigamia, eu respondo pelo artigo 236. Apesar da lei silenciar, a doutrina ensina que a ocultação deve ser comissiva, uma ação, pois a omissão, o silêncio, é um indiferente penal. Então, se eu silenciar, diz a doutrina, eu não pratico o crime. Eu tenho que ter intenção de silenciar, de ocultar o impedimento ou de induzir em erro outro contraente. Olha o que fala o professor Luiz Regis Prado. Em que pese a ausência de menção expressa de que a ocultação se faça por meio fraudulento, predomina o entendimento segundo o qual a ocultação referida pela descrição típica deve ser comissiva, ou seja, eu devo querer ocultar esse impedimento. Indispensável que o delito se realize através do exercício de uma atividade finalística, diz o professor, conscientemente dirigida ao fim proposto, a ocultação do impedimento. Por exemplo, se através de uma certidão de nascimento pudesse o outro contraente vir a saber do parentesco, mas o agente, no lugar da certidão, anexa a prova de idade equivalente, buscando esconder o parentesco com a outra pessoa, caracteriza-se o impedimento. O mero silêncio ou a ocultação fraudulenta por omissão não são suficientes para a caracterização do delito em apreço. Então, eu tenho que ter intenção. Eu sei do impedimento que existe entre a gente e eu vou lá intencionalmente oculto. Nesse caso, só caracteriza o crime, tá? Elemento subjetivo é o dolo, é a vontade consciente de contrair casamento, induzindo a erro. Qual é o artigo do erro? 1557 do Código Civil. Ocultando impedimento. Impedimento, 1521 do Código Civil. Norma penal em branco heterogênea, porque ela não é completada dentro do próprio Código, ela é complementada por outra lei, que é o Código Civil. Consumação. Consuma-se o crime com o casamento, não bastando o induzimento a erro ou a ocultação do impedimento. A condição imposta no parágrafo único que a ação penal não pode ser intentada senão depois de transidar em julgado a sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento, essa condição torna a tentativa juridicamente impossível, tá? A ação penal, como eu tinha falado para vocês, é uma ação penal personalíssima. A titularidade da ação penal é só do ofendido e só do ofendido. Se ele morrer ou for declarado ausente, a ação penal não passa para o CAD, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A ação penal, ela permanece só com o ofendido.
Beleza, acabamos o artigo 236. Não vou estudar com vocês o 237, que é conhecimento prévio de impedimento. Não acho necessário. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma lida. Simulação de autoridade para celebração de casamento. Também não é um crime muito pedido. Simulação de casamento, 239, também não. O adultério, como eu comentei com vocês, ele era previsto no artigo 240 do Código Penal e ele foi revogado, tá? Então, agora nós vamos começar o capítulo 2 dos crimes contra o estado de filiação.